gente! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje, nossa aula do capítulo 6 do livro de Mateus, ela vai ser um pouquinho diferente. Devido a todas as correrias do dia a dia, eu preferi fazer essa aula gravada e fazer algo por você. Você está num grupo, você se dedicou, você respondeu perguntas, você estudou e você está ali por um motivo. E por isso eu vou te dar esse presente hoje dessa aula exclusiva. Essa aula vai ser só para quem está aqui no grupo. Brenda, mas eu queria muito que minha amiga também visse, ela não entrou no grupo. Então manda o link do grupo para ela, pede para ela entrar aqui, ou ela comentar em qualquer vídeo meu lá no Instagram, aula que ela vai ser direcionada para esse grupo, tá bom? Porque esse grupo vai ser o nosso canal de entretenimento, de notícias, de informações e de cupons de desconto. Então, ó, se prepara. Tem muita notícia aí boa para vocês. Eu quero que esse canal seja, ó, o mais amigável possível, tá bom? Então, por isso, hoje o nosso vídeo vai ser assim e a nossa aula vai ser um pouco diferenciada. Então, vamos comigo? Vem comigo? Então, bora! Hoje, nós vamos fazer algo diferente. Vocês estão vendo aqui, ó, que a gente tem quase que aqueles... Lembram daqueles arquivos antigos que existiam, que tu tinha as pastinhas aí, puxava por elas? A minha ideia hoje foi exatamente isso. Porque aqui a gente vai ver um guia prático da justiça. Então, Jesus explica como estudar, ele explica como orar, como dar esmolas. Então, são vários comos. E eu decidi, então, fazer um guia prático da justiça divina. E daí, como código, livro, pasta, estão tudo relacionado, eu pensei em juntar tudo isso e deixar desse jeito. Então, ficou assim, a coisa mais fofinha do mundo. E eu quero que você, então, participe comigo. Eu vou te ensinar como fazer. Aqui a gente já tem 2 prontos, então a gente vai analisar o que tem aqui e depois a gente completa juntas. Beleza? Esse estudo vai ser incrível e eu espero que você goste muito. O que nós vamos precisar, Brenda? Não faço ideia. Simples. Você vai precisar, ó, de folhas sulfite. Eu escolhi coloridas porque fica bonito, tá bom? Ah, Bre, mas eu não tenho folhas coloridas. Tudo bem, você pode fazer com folhas brancas. Se você quiser, você pode pintar só as abinhas depois de colorido. Ah, Bre, não tenho folha. Pode fazer num rascunho, não tem problema. Coloca ali no seu caderno. Então, dá pra fazer de várias maneiras, mas hoje eu vou te ensinar essa daqui em específico. Beleza? Então, vamos lá. Além das folhas de sulfites que você precisa, o que mais você vai precisar? De uma reguinha. Ela vai ser a nossa amiga para combinar tudo aquilo que a gente tem de medidas, porque hoje vai ser um pouquinho mais avançado o nosso rascunho ali, o nosso projeto, tá bom? Então, para isso, você vai precisar, além, né, das folhas de papel, além da régua, um lápis, borracha também, então eu tenho aqui a borracha do lápis, mas também tem borrachinha que você precisa. Nós também utilizaremos cola bastão hoje, e as nossas fitinhas também para decorar depois, para deixar bonitinho ali por cima, tá bom? Vamos lá, então. Pega aí a sua Bíblia, pega aí os seus papéis, vamos lá. Gente, primeiro de tudo, você vai pegar a sua Bíblia, antes de qualquer coisa, e você vai ver o tamanho da sua página, tá bom? Então, ó, a minha aqui, no caso, ela tem aqui por volta de 13 centímetros, porque eu não tô conseguindo colocar bem aqui, ó, bem no início, tá vendo? Mas ela tem por volta de 12 centímetros e meio, 13 centímetros. Então, o que a gente vai fazer? Para essas paginazinhas não ficarem para fora, a gente vai fazer um pouquinho menor. Então, eu, Brenda, fiz com 11 centímetros. Por que, Bre, tu fez com 11? Porque eu quero que as abinhas fiquem dentro da Bíblia para que elas não amassem. Então, todas as minhas medidas vão ser baseadas na página com 11. E daí, assim, a gente pode fazer uma regra de 3 lá para ver as proporções que vão caber direitinho na sua Bíblia. Tá bom? Beleza, Bre, vamos lá. Primeiro passo do qual eu fiz, então, foi o seguinte. Eu peguei a folha verde, dá licença, Bíblia, fica aqui do ladinho agora, porque a gente tá na primeira parte. Primeiro passo de tudo que eu fiz. Eu peguei a folha verde e ela vai ser a nossa base. Por quê? Deixa eu te mostrar como eu fiz pra não ficar meio bagunçado. Ó, eu fiz uma página como a primeira parte e depois tem, ó,
as pastinhas depois. Por que tu fez isso? Porque seria muito trabalhoso a gente não ter uma base aqui na nossa Bíblia. Então eu fiz assim, e é bom porque eu também tenho um guia de anotações depois, alguma coisa assim, posso colocar um desenho aqui pra ficar legal. Então eu usei esse parâmetro, ó. Aí a página dela vai ficar dobrada nesse meio aqui, tá bom? E é assim que vai ser. Então, primeira parte, vamos fazer essa página de a nossa base pro resto das pastinhas. Bre, eu só tenho uma folha verde. Tá tranquilo, vai dar pra fazer ainda, porque a gente vai dividir ela na metade. Metade vai ser a nossa base e a outra metade vão ser as nossas pastinhas. Então, aqui também é economia, tá? Pega aí, divide a sua folha no meio. Se você quiser, você pode utilizar a tesoura ou a própria régua para fazer isso. Eu prefiro já utilizar a régua, que é mais rápido. Coloco aqui, bem na meiuca, e ó, puxei, fechou, tá cortadinho. Essa vai ser a nossa base. Deixa a outra parte da folha guardadinha aqui do lado, que você vai usar ela depois. Ok? Certo. Agora, o nosso próximo passo aqui é que essa vai ser a nossa base. Lembram que a gente tinha falado que tinha por volta de 13 centímetros a folha da minha Bíblia? Então, a gente tem que diminuir um pouquinho para ela caber com a nossa fita e ainda ficar menor para as pastinhas. Então, se ela tinha 13, eu vou deixar ela ali por volta de 11 ou 10 centímetros. Então, vamos ver se dividindo ela na metade fechou? Tô recebendo mensagens aqui de vocês no grupo e olha, eu tenho acesso completo ao grupo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tô vendo que vocês estão aqui. Olha que belezinha. Viu? Olha a gente aqui. Eu e a Catzinha. Então, ó, sou eu que tô respondendo aqui, hein, gente? Vocês não me deixam no vácuo. Já deixei aqui no silêncio. Beleza? Vamos seguir. Então, ó, vamos notar aqui quanto que tem de centímetros vocês estão enxergando. Vou botar aqui mais pra baixo, pra gente conseguir enxergar. Então, de 0 a quase 15 centímetros. 14 centímetros e meio. Isso aqui é muito grande pra nossa Bíblia. Pelo menos pra minha, que é essa daqui, a Bíblia Missionária. Então, eu vou diminuir, vou marcar ele aqui em 11, beleza? Então, aqui eu vou fazer mais um recorte. Bre, você está usando só a régua por enquanto, só a régua. Só a régua. Sobrou um pouquinho aqui, para fazer um acabamento bonito, eu vou cortar só essa pontinha. Fechou? Essas coisinhas que sobram aqui, gente, eu nunca jogo fora, tá? Sou bem mão de vaca. Então, se você quiser guardar, tudo certo. Beleza. Então, aqui a gente tem a nossa base pro nosso rascunho. Vamos lá. Vou colocar aqui na próxima página para vocês, pra gente acompanhar juntas. Então, ó, ficou mais ou menos por aqui. Nossa, Brenda, mas sobrou muito. Gente, lembrem que as abas vão estar nesse tamanho aqui, tá bom? Então, não tá feio. Calma. Esse é o processo. Aí você vai vir, vai pegar uma fitinha do seu gosto. Ah, eu quero essa daqui. Essa daqui. Tá bom? Vai pegar uma fita do seu gosto. Dica, já deixa a fita finalizada aqui nessa pontinha, bem retinha, para quando você colocar aqui, ó, ela ser a sua base e ficar bem bonita. Regra da fita, sempre colhe, deixa eu mostrar aqui por esse lado, sempre colhe a fita na metade. Tá vendo que eu coloquei parte que tá sobrando? Por que, Brenda, na metade? Porque essa parte aqui que sobrou vai ser a parte que vai colar na sua folha da Bíblia. E essa parte aqui que tá grudada aqui nessa folha é a sua parte da folha mesmo que tem que grudar. Então, coloca ela no inverso do que você vai colar. Vai puxando ali do tamanho da folha que você precisa, ó. É assim que eu faço. Não meço, senão a gente perde muito tempo. E depois, opa, chegou. Só encaixa ela bem certinho, de acordo com o que ficou lá. Tá vendo aqui?
Vamos fazer um apoio aqui para ficar bem reto. Ok. E já foi metade. Ai, como é colante. Foi a outra metade. Aí aqui, ó, finaliza bem certinho para não ficar sobrando no final também. Ficou bem retinho. Agora a gente vai colar. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Aqui, vamos colar. Aquele mesmo esquema, gente. Eu vou colar ela pra esse lado. Então, eu vou colocar ela assim e depois eu dobro ela pra cá. Outro lado, vou colocar ela assim e dobrar ela pro lado que eu quero colocar. Então, eu já vou deixar essa página pronta pro capítulo 7. O capítulo 7 tá aqui, então eu vou deixar ela pra esse lado. Aí você vai ver que ela ficou aqui bem grudadinha no meio, né? Com todas as dicas que eu te dei. E as abinhas vão ficar para este lado aqui, tá bom? Brenda, como faremos as abas? Calma, agora é o nosso momento. Vamos lá. Primeiro ponto, vamos deixar a Bíblia de lado novamente. E eu já fiz aqui um esquema muito legal para vocês, tá certo? Ó, a gente tem uns rascunhos aqui. O primeiro rascunho, gente, que a gente tem... Vamos fazer com essa folha verde aqui que sobrou? Beleza? Então tá. Folha verde. O que vai acontecer? A gente precisa pensar que o nosso rascunho, ele vai ser base para duas partes e a terceira parte vai ser a do meio. Então, a gente vai ter rascunhos assim, com a bordinha para cima e rascunhos com a bordinha para baixo. Ele tem a mesma metragem, ele vai ser igualzinho, só que a gente tem que lembrar que vão ser 2 para cima, 2 para baixo e vamos ter um no meio também. Tá vendo aqui o do meio? Então, vamos começar por esse daqui, que ele é o mais importante, que a gente vai manter ele 2 vezes, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto, você vai pegar, então, esse papel que você já tinha, que estava sobrando, e a gente vai medir. Ele vai ter 11 centímetros. Na verdade, você vai pegar ele, 11 centímetros e meio vai ser a parte em que ele tá reta, aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui que ele tá reta, ele vai ter 11 centímetros e meio. E essa parte para ter a abinha, ele vai ter 13 centímetros. Lembram? Então, é assim que a gente vai manter. Então, corta o papel em 13 centímetros e depois eu ensino vocês a fazerem esse recorte. Beleza? Aqui o meu papel tá quase com 15 centímetros. Então, eu vou cortar ele aqui em 13, fazer uma marcação. Mas, Bre, outro ponto que eu preciso saber também é quanto de largura ele vai ter. E você vai colocar aí de largura que ele terá 6 centímetros e meio. Então, 11 centímetros e meio barra 13 centímetros e meio aqui de comprimento. E agora, 6,5 aqui, bem aqui, 6,5 de largura. Então, já fiz as minhas marcações. Pra ser rápida, eu gosto muito de usar régua, gente. Porque o seu corte vai ficar reto e vai ser tudo de bom, tá bom? Eu vou usar aqui a base também da mesa que eu tenho aqui, pra gente manter bem retinho. E já corto. Ó, beleza? Aqui já deixamos com 6 centímetros e meio. Agora, eu vou deixar com os 13 centímetros que a gente tinha deixado. Tá certo? Puxa a pontinha, só corta. Se você não gosta desses restinhos que tem, tu pode passar a tesoura tranquilamente, tá bom? Bem tranquilo mesmo. Então, abre. Mas a gente só tem um retângulo por aqui. Calma, respira. Respira! Agora, gente, vai ser a coisa mais fácil que vocês vão ver. Porque a gente vai medir, novamente, usar aqui a nossa régua bastante. Estamos medindo que aqui tem 13 centímetros, correto? E a gente vai vir até aqui, ó, os 11,5. Tá vendo? Vamos fazer uma risca aqui pra gente ver. Depois a gente vai apagar. Façam tudo a lápis, meninas. Por favor, não vão se meter a fazer caneta, que senão pode dar errado e vocês vão me culpar. Isso daqui, você vai fazer ele como seu rascunho, assim como eu fiz o meu.
tá bom? Porque tu vai usar ele várias vezes. Aí, pense, eu preciso fazer 2 desse. Eu preciso fazer aquele que a pontinha, ó, tá vendo? Que a pontinha fica lá na ponta da folha e um que vai ficar no meio. Então, vamos fazer o que vai ficar aqui na pontinha. Eu deixei bem curtinho aqui, ó, eu já fiz aqui. Faz um redondinho, faz um reto, não tem problema. Ó, se vocês quiserem fazer igualzinho meu, deixa eu ver quanto que tem essa pontinha aqui, ó. Tem 3 centímetros essa daqui, essa pontinha. Então, vamos fazer com os 3 centímetros aqui, ó, do 0 ao 3. Aqui. Ó. Aqui está a nossa pontinha. Gente, não é difícil, é só fazer um retângulo meio arredondado. Tá vendo? Ó. Fechou assim, ó. Um retângulo meio arredondadinho. Vocês estão conseguindo enxergar por causa do lápis? Deixa eu ver. Aqui dá pra ver mais ou menos, mas eu vou passar a caneta mais escura pra vocês conseguirem enxergar. Então, ó, eu deixei um espacinho aqui. E daí eu fiz um retângulo de 3 centímetros meio arredondado. Ó. Assim. Tá vendo? Ficou assim, bem facinho. Traço uma linha aqui e dessa linha eu faço um retângulo de 3 centímetros, deixo ela arredondada e fechamos. Aqui a gente vai usar tesoura. Eu vou cortar um pouquinho passando da linha, porque eu fiz a canetinha aqui para vocês conseguirem enxergar e ele não ficar com muitas marcas. Fiz o redondinho aqui. Aqui também. Aqui. E tanã! Arredondar um pouquinho mais aqui. E arredondar um pouquinho mais aqui. Ó, tá aqui a nossa primeira pastinha. Essa pastinha aqui, gente, é a pastinha que está com ele na lateral, que é igual a essa, ó, tá vendo? Essa daqui da lateral. Agora a gente vai fazer uma que é no meio. O caminho é exatamente o mesmo, só que você vai colocar aqui mais pro meio, entendeu? Então, esse é o nosso base, é a nossa base de rascunho. Show? Aí você fez em todas as folhas e o que vai acontecer? Você vai fazer 2 do verde, você vai fazer 2 do rosa, então se quiser dividir já na metade, vai funcionar, tá bom, gente? Vocês vão deixar outra parte lá resguardada para vocês usarem depois. 2 do azul e 2 do amarelo, ok? Então, a gente vai fazer aqui e eu já vou mostrar para vocês o resultado deles todos. Se você terminou de usar os seus rascunhos, você está com abas aí na sua mão. 2 de cada cor, 2 de amarelo, 2 do azul, 2 do verde e uma só do meio, tá bom? Então, vamos lá? Como organizar isso? Fácil, fácil, molezinha, mamão papaya com açúcar e um pouquinho de leite ninho. Ó, seguinte, pega 2 abas que estão com um negocinho para cima, tá vendo? Negocinho para cima, assim, deixa lá bem em cima. Se ela tá aqui com o negocinho para cima, respectivamente, você vai usar ela igualzinha, ó, lá do outro lado. Só que em vez de estar para cima, você vai virar ela para baixo. Então, essa parte menorzinha tem que estar para cá, tá bom? Beleza, fiz a organização. Aí agora, mesmo princípio para as outras, tá, gente? Ó, aqui a minha abinha tá para cá, sempre usando a aba anterior como referência. Bre, mas ficou um espacinho. Essa é a ideia, porque a gente vai escrever ali em cima, tá bom? Ó, se eu coloquei ela para cima, respectivamente, vou colocar ela para baixo do outro lado. Usando a aba anterior como referência. Tá vendo que a gente tá fechando os buraquinhos entre elas? É essa a ideia. Mesma coisa com a anterior, então, ó, se um tá para cima, ó, tá para cima o risquinho menor, a mesma coisa será com o anterior. Risquinho para baixo. Aqui, usando a aba anterior como referência, piriri,
Pó, pó, pó. Estamos organizando antes de colar, tá bom? E a última aqui no meio, tá vendo? Fechamos. Deixa ele bem alinhadinho, organizadinho antes de colar. Bem assim. Usa a sua Bíblia também como uma referência para colocar mais para trás, para suas abas não saírem da sua Bíblia e você não amassar todas elas. Vai ficar assim a sua organização. Vamos usar colagem? Colagem. A do meio vai ser a última. Essas duas aqui vão ser as penúltimas. Essas duas aqui vão ser as antepenúltimas. E essas duas aqui vão ser as primeiras. Ok? Belezinha? Pega a sua cola. Abre, a gente vai colar em cima da fita anterior? Sim, porque ela vai ser a nossa base, tá bom? Então, pega aqui, ó, passa bem no cantinho a cola. Cola bastão, cola... Eu gosto da cola bastão porque ela não molha as páginas da Bíblia. Eu vou colocar bem aqui, ó. Alinhadinho com a página de base. Mesma coisa com esse aqui. Alinhadinho com a página de base. Se você quiser, você pode segurar ela assim, ó, e só puxar o canto que você vai colar. Bre, mas que trabalhão para fazer esse resumo. Precisa disso? Não, eu só tô colocando uma ideia diferente e nova aí para os seus resumos, para ficar uma coisa diferente, bonita e colorida, tá bom? Ó, mesmo princípio. Você pode já deixar assim, mas como eu quero fazer um acabamento mais bonitinho, eu vou pegar a fita de novo e vou passar ela naquele canto, tá bom? É escolha sua, não precisa se não quiser. Ai, quero economizar minha fita colorida e não sei o que, tudo certo. Mas eu quero fazer um acabamento bonitinho aqui no final. Aqui com a tesoura, passei aqui, cortei aqui no cantinho. Vou cortar um mini pontinho ali pra caber aqui e não faltar. E não, tá vendo? Pronto. Olha o acabamento que ficou, que coisa mais bonitinha de tudo. Tá vendo? Agora vamos escrever? Bora lá? Resultado, que na verdade foi o guia que eu já tinha iniciado e mostrei pra vocês como fazer. Você vai escrever aí nas suas abas como dar esmolas, como orar, oração de exemplo, guia prático da justiça, como jejuar, como olhar para as riquezas e como adorar. Agora a gente vai abrir as nossas pastas e vamos começar a escrever. Uma das coisas que eu gostei muito de escrever aqui no início e que eu já tinha descoberto é aqui o seguinte. Jesus declarou no capítulo 6 que as 3 primeiras expressões de caridade, elas eram muito comuns. Quais são essas 3 expressões? A primeira expressão, então, que a gente vai ter aqui é a oração. Volta. 3, 2, 1. A primeira coisa que a gente tem aqui é como dar esmolas. E essas 3 primeiras aqui, como dar esmolas, como orar e como dar exemplo, era tipo assim, o ápice para os judeus. Então eu já coloquei isso aqui. Jesus declara no capítulo 3 há 3 expressões de caridades mais comuns entre os judeus. Coloca aí, dar esmolas, orar e jejuar. Isso em ordem de importância. Então Jesus, muito didático, explicou isso de uma forma que era de acordo com a importância deles. Olha como isso é incrível. Anotou aí? Então, agora a gente vai para a parte em que a gente vai estudar fielmente o que estava ali. Como orar, então? Primeiro de tudo, ao longo do capítulo, Jesus nos mostra algumas coisas que são bem importantes. Ele diz ali, ó, lá, como devemos dar... Tô cansada, tá? Falei muito. Primeiro de tudo, Jesus fala sobre como dar esmolas. Então vamos marcar aqui, essa vai ser uma marcação por temas. Por quê? Porque tá falando sobre vários temas diferentes. Marcações por temas são aquelas que a gente escolhe uma cor
e vai com ele até o final. Se você quer saber mais sobre isso, CBG pra você, você tem um cupom de desconto AULA, só pra quem tá aqui no grupo, tá bom? Você vai conseguir entender tudo lá. Vamos lá. Como dar esmolas entre tudo? Essa é uma das primeiras caridades mais importantes entre os judeus. Então vamos ver como que tem que dar? Quando, pois, derem esmolas, não toquem, já coloca aí, não toquem trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. E em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que isso significa? Isso significa o quê, Brenda? Significa que você não precisa sair por aí falando sobre tudo, sobre o que você tem feito, enfim. Porque senão essa recompensa já está sendo dada aqui. Ninguém precisa saber. Deixa uma coisa entre você e a pessoa. Às vezes você pode até intimidar ela, enfim. Deixa pra lá. Outro ponto aqui é: tu, porém, ao dar esmolas, ignora. Olha isso. Ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Então, ninguém precisa saber. Segredo, tá bom? Então, aqui a gente finaliza o nosso primeiro ponto das esmolas. Vamos para o ponto de como se deve orar? A primeira coisa que Jesus fala aqui é onde. Então, o primeiro ponto que você vai anotar, onde? Onde Jesus, primeiro, onde? O onde aqui, tá bom? Onde? A palavra grega para quarto que está sendo traduzida aqui é tameion. E o que isso significa? É onde você deposita os teus tesouros, onde você guarda os tesouros. O que você tem guardado? Você tem guardado tesouros ou coisas ruins no seu quarto? Esse é um grande ponto. Espero que o seu quarto seja um quarto de oração, um quarto de guerra, onde você se entrega ali, onde você ora, onde você estuda a Bíblia. Sabe, é um lugar secreto, tá bom? Então, primeiro lugar, onde você deve fazer isso? No seu quarto. Por quê? Porque os judeus daquela época, eles saíam, principalmente os fariseus, eles saíam de casa, paravam no meio da rua, ficavam orando alto e falando sobre coisas, enfim, gente, tipo, pra se aparecer, tipo, nossa, como ele é espiritual, olha como ele ora diferente, olha como ele tá aqui no meio, ele ora sem cessar no meio da rua. Só que eles estavam fazendo isso para benefício próprio, para as pessoas pensarem que eles eram bons. E na verdade aquilo não tinha a intenção correta. Tu tá conseguindo ver que é sempre a intenção das coisas? Se a gente pudesse resumir o capítulo 6 todo, é sobre qual a intenção pela qual você está fazendo isso. É para os outros verem? Já tá errado. Você tá fazendo para que entregue isso ao Senhor, para que você cuide e ame dos filhos dele? Aí tá ok. E se você faz isso porque é sobre amor, então você não vai ficar correndo atrás das pessoas saberem, enfim. Às vezes é interessante você divulgar algumas coisas, mas, sabe, tenha critério. O segundo ponto em que a gente tem que colocar aqui, gente, é sobre... então vamos marcar ali onde está falando sobre orar? Vamos colocar aqui, vamos pegar outro lápis, que é como orar. E quando orardes, não serei como os hipócritas, olha o que eu falei pra vocês, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos por homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Oras ao teu pai que está no secreto, o teu pai que vê em secreto e te recompensará. Pegou? O taimon lá, os seus tesouros, e orando, não usei vãs repetições. Então tá, primeiro, no seu quarto. Ok. Segundo passo. Repetições. Brenda, o que isso significa? Você não precisa ficar repetindo orações de outras pessoas, você não precisa ficar rezando coisas que já foram rezadas e várias vezes. A oração em si, ela é importante por quê? Porque você fala sobre as coisas do seu dia a dia. Você fala sobre coisas que você vive. Você pede, você agradece, você pede arrependimento. Você se arrepende, na verdade, né? Você tá ali contando para Jesus. A oração é uma conversa entre você e Deus. Porque Jesus te deu essa oportunidade. Então, Ele mesmo te ensina como fazer isso.
Então, não useis vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peças. Entendeu? Aí olha como Jesus é maravilhoso. Ele dá o exemplo pra gente. Então, o que ele tá fazendo aqui? Ele tá falando, ó, onde você deve fazer, como você deve fazer, né? Quais são as palavras que você deve usar. E agora ele vem e dá um exemplo pra você. Então, ainda como a gente tá falando sobre a oração, a gente vai continuar olhando aqui o exemplo e pintando no azul, beleza? Ok? Tranquilo? Vamos lá. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que está nos céus, santificado. E essa daqui é uma oração que às vezes é muito, muito repetida. E é exatamente o que Jesus falou ali do outro lado, que não precisava repetir a mesma coisa. Mas esse é um bom exemplo, por quê? Vamos lá. Pai nosso que está nos céus, seja santificado o teu nome. Vamos anotar aqui o que está escrito? O que isso significa, na verdade? Que essa primeira parte, a gente está fazendo o que a gente faz lá no direito, que é reconhecer a autoridade. Coloca aqui autoridade. Vamos anotar aqui como no exemplo também? Então, primeiro, autoridade. Reconheça a autoridade, né? Reconheça a autoridade de Deus. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quem tem autoridade, que é aquilo que eu estava falando para vocês, a gente entrega a vontade a ele. Então, a vontade. Vou colocar aqui vontade. Segundo passo. É a sua vontade que tem que ser levada em consideração? É a vontade da autoridade. Vontade da autoridade. Que você está quase que pedindo um conselho para ele em oração, tá bom? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então aqui, o que está acontecendo? Ele está sendo grato. Então, um próximo passo que você pode ter, um terceiro passo que é muito importante, é a gratidão. Ah, Bre, mas eu vou agradecer só sobre o pão, sobre aquilo que eu comi? Não, você pode agradecer por coisas maravilhosas que Deus fez na sua vida. Então, isso é interessante também você colocar aí, tá bom? Gratidão é um outro passo que você precisa. Outra coisa, e não vos deixeis cair, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí, aqui, ele tá pedindo ajuda para suportar a tentação. Então, eu vou colocar... deixa eu ver. O nosso quarto passo vai ser pedido por auxílio. A gente sempre tem algum pedido, né? Às vezes um parente tá doente, às vezes a gente precisa de ajuda na faculdade, enfim, a gente sempre tem algum pedido. Então, autoridade, vontade da autoridade, gratidão pelo que tem feito, depois seu auxílio. E eu até adiciono aqui um quinto passo, que é o arrependimento. Que ele falou sobre ser perdoado, lembram? Então, arrependa-se dos seus pecados. Entenda aquilo que você fez e peça desculpa por isso. Mas dê nome ao seu pecado, não é? Ai, Deus, perdoa todos os meus pecados, amém. Não. Deus, me perdoa porque eu xinguei aquela guria. Deus, me perdoa porque eu senti raiva. Deus, me perdoa porque eu vi, sei lá, pornografia. Deus, me perdoa porque eu desejei o marido da outra. Dá nome ao seu pecado. Porque daí, assim, você vai ser tratado. Ai, mas Deus já sabe o que eu pequei. Eu não preciso falar. Mas a partir do momento que você tem noção do que você está fazendo e você começa a pedir ajuda para isso, as feridas, elas começam a ser curadas por Deus. Porque você está reconhecendo elas.
Não sei se vocês sabem, mas existem fases do luto. E uma das coisas que as pessoas passam é a negação. E às vezes a gente tem esse mesmo ideal de pecado dentro de nós. Ah, tô negando que eu tô pecando e continua assim. E por que fases de luto? Por que tu tá fazendo esse comparativo das fases do luto com o pecado? Porque, gente, o pecado é a transgressão da lei. A transgressão da lei traz o quê? Simples. É só isso. Você só tá negando. Então não negue. Peça pelo arrependimento e pelo perdão. Tá bom? Beleza? Fomos para a oração de exemplo. Entendemos um pouco mais sobre isso. E lá no versículo 14 e 15, Deus ainda diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também Deus vos perdoará. Olha aqui sobre perdão. Se porém não perdoardes as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aí nós temos aqui outro ponto que é como jejuar, que ele está fazendo parte daqueles 3 pontinhos que eram super importantes para os judeus. Lembram? Caridade. Outro lápis, bora lá. Quando jejuardes, não mostrei constritados como os hipócritas. Brenda, como assim? Coloca aí no jejum, gente, uma característica, uma curiosidade. Os fariseus usavam um tipo de maquiagem para parecer mais cansados ou com fome por causa do jejum. Gente, por isso que ele tá falando assim, não vos mostrei contristados, porque as pessoas tinham isso. Ó, aqui a Bíblia até fala, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Ai, nossa, eu tô jejuando há 50 dias, por isso que eu tô morta, assim. Gente, não faz isso. Em verdade, vos digo que a recompensa já será dada quando fizer isso. Porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. De novo, em secreto. Qual a tua intenção? E vem em secreto, e ele te recompensará. Tá bom? Ele te recompensará, não os homens. Beleza, Brenda, então passamos como dar esmolas, como orar, o exemplo da oração, como jejuar, e agora a gente vai para as riquezas. Aí, você pode... Eu vou pegar o amarelo aqui, ó. Não acumuleis para vocês tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro estará o teu coração. No que... Gente, isso aqui é muito importante. Como olhar para as riquezas? As riquezas? Que riquezas? Quem define o que é riqueza é você. O que são riquezas? O que são? Por que eu tô perguntando isso? Porque às vezes a riqueza é a sua saúde. Às vezes a riqueza é a sua família. Às vezes a riqueza é o dinheiro. E às vezes a riqueza é o seu tempo. Não tem pão de graça. Não há pão de graça. Simplesmente, às vezes você está colocando as suas riquezas, o seu tempo em lugares errados. Às vezes você está colocando a sua família em lugares errados. Qual tem sido o seu grande diferencial? Onde você tem colocado a intenção da sua vida? Ah, minha intenção é cuidar da minha família, minha intenção é cuidar da minha saúde. A intenção... É ali que o seu tesouro está. É ali que você tem colocado seu coração. Porque onde você coloca o seu coração é onde bombeia todo o sangue para lá. É onde você traz energia, onde você traz vitalidade. Então, onde você coloca o coração é o que vai trazer vitalidade. Se eu coloco o meu coração em coisas ruins, a vitalidade das coisas ruins vão aumentar, porque elas estão sendo alimentadas. Aquilo ali está sendo movimentado. E daí aqui ele está falando, gente, não corre atrás só do dinheiro. Porque isso os ladrões roubam.
a ferrugem vem, a moeda cai. Sabe, a gente tá vendo tanto essa era de bitcoins e tal, às vezes vale muito, às vezes não vale nada. Mercado de ações, enfim. Então aqui, Jesus já estava falando, ó, há tempos, onde está o seu coração? E aqui eu juntei luz e trevas e os dois senhores como adorar. Por isso que tem esse último aqui. Vocês estão chegando aqui? Como adorar. Por que, Brenda, você juntou os dois? Porque ambos falam sobre adoração. E a gente vai marcar eles com uma cor de vermelho diferenciada. São os olhos e as lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Aqui é aquela ideia da potência. Sabe, tudo em segunda potência e em terceira potência. Eu lembro muito dessa matéria no ensino médio, eu gostava muito de potência. Porque eu colocava um númerozinho ali em cima e tudo se elevava. Tudo ficava muito grande. E aqui é o que está acontecendo. Se você voltar os seus olhos para o que é luz, você só vai ter luz. As pessoas vão falar, nossa, como você é diferente. Como eu vejo uma coisa diferente em você. Você age diferente, você tem um amor diferente. Agora, se você só olha para as trevas, você não vai conseguir entregar a luz para as pessoas. Nós somos canal daquilo que nós recebemos. E onde nós temos colocado os nossos olhos? A gente tem colocado os nossos olhos num momento de adoração ou só de coisas inúteis? Para onde você tem colocado os seus olhos? Para onde você tem visualizado isso? Porque os olhos, eles são a nossa janela, a nossa porta da alma. Então, tudo que entra, isso é multiplicado dentro da gente. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que você tem enchido do seu coração? De adoração a Deus e por isso você fala sobre o amor dele? Ou séries, livros e nada que te agregue? Não que ver séries, livros não te traga coisas boas. Você pode aprender muito com documentários, com séries, enfim. Mas isso tem tomado muito o seu tempo? Isso tem tirado o seu momento com a palavra de Deus? Isso daí já é um problema. Então a gente precisa ter essa balança. Como cristão, a gente precisa saber que existe a temperança, que a gente conseguir balancear as coisas. Os dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer o um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir ao Deus da riqueza. Aqui é muito claro, gente. Eu vou grifar tudo. Desculpa, eu acho que eu li o continuador. Não, mas eu vou continuar essa aqui. Quero terminar isso. Ninguém pode servir aos dois senhores. A gente grifa todo esse parágrafo. Pode grifar aí. Grife todo ele. Mesma ideia. Tudo igual. Intenção do seu coração. Não tem como estar em cima do muro. Não há como. Tá bom? E aqui a gente vai para a última parte, que é o nosso guia contra a pessoa ansiosa. Gente, isso aqui é uma das coisas mais importantes para hoje. Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês e a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, porque eu quero falar para você. Eu quero que você escute essas palavras. Porque não é um psicólogo, um coach, é a Bíblia. Ela tá falando isso para você. Por isso eu vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observa as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo nosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Que chulapada que a gente tá tomando. Às vezes a gente fica correndo atrás de tanta coisa. E eu vou falar isso pra você agora. Eu passei por isso. Eu tô noiva. E eu tava juntando dinheiro. E quando eu via, alguma coisa acontecia, o dinheiro tudo embora do casamento. Gente, eu estava correndo atrás do vento, tentando por minhas forças. Quando eu entreguei na mão de Deus, eu ganhei coisas de presente. Pra você ter uma noção, eu paguei só o lugar até agora. Mas eu tenho quase a festa inteira completa. Consegue entender o quanto Deus
provê, o quanto Ele gosta da gente, não precisa se preocupar. Qual de nós, por andar... 27. Qual de nós, por andar ansiosos, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? A gente pode fazer alguma coisa? A gente pode acrescentar mais um dia, mais uma hora? A gente não sabe. E a Bíblia diz: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha isso. Ele está falando que você já é bonito por si mesmo. Que não é a tua roupa, que não é a marca que tu usa. Que não é isso que te faz bom e nem melhor do que ninguém. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lança no forno, né? Porque eles faziam os cheirinhos com essas flores. E amanhã é lançado no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque isso é coisa dos gentios, aqueles que não são do povo de Deus. Pois o vosso Pai Celeste sabe o que necessitas, e Ele dá todas. 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o próprio mal. Meu Deus, mas amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer, prova na faculdade. Cada dia o seu mal. Estuda hoje, amanhã vai vir, e daí você faz o que puder. É assim que funciona. Cada dia o seu próprio mal. Deus está conosco. Somos filhos dele. A gente sabe disso o tempo todo aqui. Nós temos vivido grandes milagres. Então, eu fico aqui para que você esteja aberto a comentar o que você quiser aqui. Eu vou ler todos os comentários e eu quero saber qual é a sua maior ansiedade hoje. É uma cura? É um casamento? É um relacionamento? É um filho? Deixa aqui as suas ansiedades e nós vamos orar por elas. Então, deixa elas de lado, porque quando a gente externaliza as coisas, parece que elas ficam mais fáceis. O nosso cérebro entende que de alguma forma elas já estão resolvidas. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Um beijo, um abraço e tchau!